Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Você sabe que o Bolsonaro tá preso. Ele inicialmente estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Preso por ter sido condenado a 27 anos e 3 meses por liderança de organização criminosa, tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito e outros crimes relacionados à chamada trama golpista. Porém, o próprio Bolsonaro e os seus apoiadores estavam reclamando das condições da prisão dele. Falaram que o barulho do ar-condicionado era terrível, dizendo até mesmo que isso era uma técnica para fazer o Bolsonaro sofrer ainda mais. Ele pediu um abafador por causa do som enlouquecedor a que ele é submetido ali por quase 12 horas por dia, de 7 da manhã às 7 da noite. E é inacreditável como é que num prédio desse tamanho não tem uma outra sala onde não tem esse ruído que ele seja obrigado a ficar ali o dia inteiro, o zumbido no ouvido dele. Isso é técnica de tortura. Não tem outra palavra fofinha para dar pro que estão fazendo com ele aqui. Então, obviamente, enfim, fico triste, saio daqui hoje triste, mas ao mesmo tempo também esperançoso que com a cobertura que vocês da imprensa dão para a situação de saúde do meu pai, do ex-presidente da República, alguém que todo mundo, a cada dia que passa, né, Magno, tem a consciência de que foi um processo completamente viciado, em que ele foi condenado pelos seus inimigos, com provas de sua inocência dentro do processo, mas infelizmente nós temos ali que aguardar até que em algum momento o Supremo avalie alguma das peças da defesa dele para que essa situação mude. Falaram também que estava tendo demora no atendimento de saúde do Bolsonaro e que o ex-presidente estava com dias contados, já que alegaram que existia um plano para fazer ele sofrer tanto até ele partir desse plano. A novidade é que essa situação se tornou ainda mais complicada, porque o maior medo do Bolsonaro se tornou realidade: ele ir para Papuda. E isso fez a internet relembrar um meme dele falando justamente sobre a Papuda. A Papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Até o Alexandre Frota tirou onda com isso. A Papudinha lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Sem falar na zoação clássica com a marcha fúnebre. Esperei tanto. O que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes mandou o Bolsonaro ficar preso lá na Papuda e os apoiadores do ex-presidente estão dizendo que isso é uma atitude pessoal contra o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, quase chorou por causa disso. A transferência de Jair Bolsonaro, da Superintendência da Polícia Federal, para o Presídio Comum. Olha só o olhar choroso dele aqui. Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia, porque a gente sabe que além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar. Então fica aqui a denúncia, porque ela tem que ser feita para nós sabermos contra quem nós estamos lidando. Deus quiser, o Brasil vai sair dessa ainda mais forte e representará o fim de psicopatas como Alexandre de Moraes com o poder da cadeia. Bom, o que os apoiadores do Bolsonaro dizem é que o Alexandre de Moraes tem algo pessoal contra o Bolsonaro e o plano dele é fazer o Bolsonaro sofrer ainda mais. Inclusive, supostamente, o Alexandre de Moraes tirou uma piadinha em um discurso no mesmo dia que mandou o Bolsonaro ir para Papuda. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Olha só o sorrisinho do cara aqui. Com tudo isso acontecendo, restam as perguntas.
por que o Bolsonaro tem tanto medo assim da Papuda, o que realmente é a Papuda, e em breve nós teremos a notícia de que o Bolsonaro partiu dessa para uma melhor ou para uma pior, depende de como você vê o Bolsonaro, né? Bora conversar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi, sobrevivente. Se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, o que diabos é a Papuda, tá? Vamos começar por aí, sobrevivente. Você explica as coisas, mas não explica direito. O que é a Papuda? O complexo penitenciário da Papuda é o principal conjunto de prisões do Distrito Federal em Brasília. É como se fosse um condomínio de presídios, em que cada prédio seria um presídio diferente. A Papuda, ou esse complexo, fica na região do Jardim Botânico, que muita gente também conhece como São Sebastião. E lá se reúnem várias unidades diferentes de prisões, né, cada uma feita para um tipo diferente de preso. Ficam, por exemplo, a Penitenciária do Distrito Federal 1, a PDF 2, que é de segurança mais rígida, e o Centro de Detenção Provisória e outras áreas. Todo o complexo é administrado pelo governo do Distrito Federal. No dia a dia, quase todo mundo chama o lugar só de Papuda. É como se fosse um presídio só, mas são vários presídios, deu pra entender essa parte, né? Porque é um nome que vem da antiga fazenda onde tudo foi construído. Só que o Bolsonaro tá numa área mais tranquila da Papuda, a chamada Papudinha. A Papudinha funciona em um prédio ligado à Polícia Militar do DF e é usada para pessoas que por lei têm direito à chamada prisão especial, como militares, ex-autoridades ou quem ocupa ou já ocupou certos cargos públicos. As condições lá são bem diferentes das áreas comuns. As celas são maiores, tem espaço para dormir, sentar, preparar comida e um banheiro só para o preso. Também tem televisão, água quente, atendimento médico o tempo todo. E assim, é melhor que a casa de muita gente. A gente vê aqui, ó, essa é a área externa, tem essa entrada aqui até a cela. Então, uma área bem interessante para se tomar sol, se a gente for pensar por esse ponto de vista. Já entrando aqui na cela, né? Tem uma sala, onde fica também a cama, várias tomadas disponíveis, um corredor, o banheiro lá atrás. Aqui tem, ó, uma geladeira, tem também aqui uma lavanderia e, claro, o banheiro com várias opções aí de vaso, fora outras pias também. Vamos ver os comentários sobre isso. Tá melhor do que eu. Tentando entender por que ele não tá numa cela cheia de detento lutando contra 10 prisioneiros para dormir numas 4 beliches de ferro. 90% dos brasileiros não tem um lugar desse para morar, definitivamente é o poste mijando no cachorro. Aqui na minha cidade um desses é 1.200 o aluguel. Tanto brasileiro ficha limpa querendo um lugarzinho desse. Eu sou de esquerda, mas quero ir no lugar do Bolsonaro. Trabalho em 2 lugares e não banco um apartamento desse, pai. Não tem como me prender no lugar do Bolsonaro, não. É até melhor que a minha casa. Covardia, maldade, Bolsonaro não é bandido, não tem nada de errado contra ele, muita injustiça. Bom, além disso, ele também tem sessões de fisioterapia, um tempo maior ao ar livre e visitas com menos restrições do que ele tinha na Superintendência da Polícia Federal. Além disso, a área fica longe de presos comuns e violentos. Em outras palavras, diferente do que os apoiadores do Bolsonaro estavam pensando, ele ir para Papudinha teoricamente vai ser bem melhor do que ele estar lá na Superintendência da Polícia Federal. E normalmente o pessoal de esquerda que está comemorando o Bolsonaro ir para Papuda, no caso está comemorando o Bolsonaro ter melhores condições lá dentro. Então assim, diferente do que as pessoas estão pensando, o Alexandre de Moraes não castigou o Bolsonaro com isso. Na verdade, talvez seja até melhor para a saúde do Bolsonaro estar na Papudinha do que realmente estar na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília. Pô, sobrevivente, se a Papudinha é tudo isso, por que o Bolsonaro tinha tanto medo da Papuda então, cara? Se era melhor para ele desde o início, por que ele tinha esse medo? Por que ele falava para os apoiadores dele que ele tinha medo da Papuda? Porque o Bolsonaro não tava com medo da Papudinha. Ele tava com medo da Papuda mesmo, de ficar com os presos comuns. Só que não foi o que aconteceu, né? Segundo reportagens e falas de pessoas próximas a ele, ao longo do ano passado, 2025, esse medo do Bolsonaro vinha principalmente da situação da Papuda comum, em que a fama não é muito positiva. O local sofre há anos, com celas cheias demais, falta de higiene e uma estrutura muito fraca. Existem registros de problemas de saúde circulando entre os presos e relatos de tratamento ruim em algumas áreas. Isso tudo aumenta muito o risco para quem precisa de cuidados constantes.
Outro ponto que preocupava era a saúde do Bolsonaro. Ele já tem uma idade mais avançada, ele tem 70 anos, e com isso tem alguns problemas médicos, a maioria derivado da facada que ele levou. Então o medo é de, numa emergência, não conseguirem atender ele rápido. O Bolsonaro também tem medo de perder a vida por outro preso lá. Presos muito conhecidos, como ele, como Bolsonaro, acabam chamando a atenção dentro de presídios comuns e podem virar alvo de agressões. E como o Bolsonaro é uma figura agridoce, ou amam demais o cara ou odeiam ele demais, o Bolsonaro seria facilmente um alvo lá. Sem falar que o Bolsonaro tinha todo aquele discurso anti-bandidagem, se você não quer ser preso, é só não cometer crime. Então imagina que o clima lá não seria um dos melhores pra ele. Imagina um bandido falando, Bolsonaro, era só não cometer crime que você não vinha aqui, E aí atentar contra a vida do cara. Peraí, sobrevivente, se o Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro, por que ele jogou o Bolsonaro pra papudinha? O que o Alexandre de Moraes ganha com isso, sobrevivente? Bom, o Alexandre de Moraes fez isso principalmente por conta da saúde do Bolsonaro. Na própria decisão, o Alexandre de Moraes deixou claro que o novo local oferece condições ainda mais favoráveis para o Bolsonaro. Ou seja, o próprio Xandão chegou e falou, cara, é para melhora do Bolsonaro. Segundo ele, a mudança atende parte dos pedidos feitos pela defesa, mas sem autorizar a prisão domiciliar. E é aqui que a treta começa. Vamos lá. A principal narrativa dos apoiadores do Bolsonaro é que se o Bolsonaro tiver prisão domiciliar, além dele ter mais qualidade de vida, mesmo estando preso, ele vai ter maior influência nas eleições de 2026, porque ele vai poder se comunicar com mais gente. Por causa disso, a principal teoria é que o Alexandre de Moraes vai segurar a prisão domiciliar esse ano inteiro para não afetar os resultados das eleições e só depois permitir que o Bolsonaro vá finalmente para casa dele. Já tem gente que acha que a rixa com o Alexandre de Moraes é tão grande que o Alexandre de Moraes vai tentar postergar o máximo possível do Bolsonaro na cadeia para que ele não possa ter o conforto de estar na própria casa. Mas, mais uma vez, isso são batalhas de narrativa, isso são previsões do futuro e cada um acredita no que quiser. Mas nesse caso, dele ter transferido o Bolsonaro pra papudinha, foi como se supostamente o Alexandre de Moraes tivesse pensado assim, beleza, o Bolsonaro tá mal de saúde, deixa eu facilitar a vida dele, mas eu não vou dar a prisão domiciliar, que aí já é demais. A defesa alegava que o Bolsonaro precisava fazer fisioterapia no começo da noite, contar com atendimento médico o tempo todo, inclusive com médicos particulares, ter uma alimentação diferenciada e mais espaço para receber familiares. Na Polícia Federal isso não estava sendo possível por conta das regras internas. Já na papudinha, segundo o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso passa a ser viável de forma regular. Outro ponto abordado na decisão do Alexandre de Moraes foi a tentativa de rebater falas sobre supostos maus-tratos. O Alexandre de Moraes estava tendo que enfrentar muitas críticas pelas supostas más condições do Bolsonaro na PF. Falaram do barulho do ar-condicionado, da falta de momentos de visitas, de crises de soluços, e o Alexandre de Moraes disse que não tinha maltrato nenhum, e reforçou que o Bolsonaro já tinha um tratamento diferenciado na PF, melhor do que outros presos, inclusive. A gente pode ler aqui. Ressalta-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas pareciam exigir ao comparar a sala de Estado-Maior a um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário de visitas, ao se desconfiar da origem da comida fornecida pela Polícia Federal e ao exigir a troca da televisão por uma Smart TV para inclusive ter acesso ao YouTube. Em outras palavras, o Alexandre de Moraes está aqui dizendo que não tem um tratamento ruim em relação ao Bolsonaro, pelo contrário, ele está tendo privilégio demais, mas também está forçando a barra, pedindo até mesmo Smart TV para assistir o YouTube, coisa que outros presos não têm direito. Mesmo assim, a transferência para papudinha, segundo Alexandre de Moraes, melhora ainda mais as condições de vida do Bolsonaro. Ou seja, em um resumo bem resumido, o Alexandre de Moraes fez isso para atender alguns pedidos da defesa do Bolsonaro. E isso, claro, sem dar o que estão mais solicitando, que é a prisão domiciliar. Sobrevivente, agora o Bolsonaro vai ficar nesse local para sempre até morrer? Agora ele vai cumprir em definitivo aí na papudinha e a gente nunca mais vai ouvir falar do Bolsonaro, é isso?
E assim, o Bolsonaro ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, com início em regime fechado por crimes considerados graves. Ele tem 70 anos agora e faz 71 em março desse ano. Se ele tivesse que cumprir a pena inteira, sem nenhum tipo de benefício, ele sairia da prisão com quase 98 anos. E a julgar pelos problemas de saúde do Bolsonaro, eu duvido que ele chegue nessa idade mesmo se ele não estivesse preso. Só que isso quase nunca acontece no sistema prisional brasileiro, porque a lei prevê várias formas de reduzir o tempo efetivo na prisão ou mudar o regime ao longo dos anos. Uma dessas possibilidades é a progressão de regime. Dependendo de como a justiça classificar os crimes, o Bolsonaro precisa cumprir uma parte da pena para sair do regime fechado e ir para o semiaberto. Em crimes mais graves, essa parte costuma variar entre 40% e 60% da pena. Se for considerada a fração menor, no caso 40%, o Bolsonaro poderia pedir para ir para o semiaberto por volta de 2036 ou 2037, ou seja, daqui a 10 anos, em resumo. No semiaberto, a pessoa pode trabalhar fora durante o dia ou usar uma tornozeleira eletrônica, mas isso não parece ter dado muito certo para o Bolsonaro antes, Depois disso, ainda existe a chance de ir para o regime aberto, e mais adiante conseguir o livramento condicional, que é uma espécie de liberdade com regras. Também existe a questão da idade e da saúde do Bolsonaro. A defesa já pediu prisão domiciliar algumas vezes, alegando justamente essa questão da saúde do Bolsonaro e a idade dele, só que até agora o Alexandre de Moraes negou esses pedidos, mas mandou fazer uma perícia médica recente e deixou claro que o assunto pode ser reavaliado no futuro. Pela lei, as pessoas com mais de 70 anos podem, em certos casos, ter direito a regimes mais brandos, ou até a prisão domiciliar mesmo por motivos humanitários, que é o termo que é utilizado, principalmente se houver doença grave. Além disso, tem outros caminhos possíveis, mesmo que ainda sejam incertos. Um deles é o indulto ou a graça presidencial, que dependem do presidente que estiver no cargo no futuro. Se o Flávio Bolsonaro, filho dele, ganhar a eleição, isso facilitaria muito a liberdade do Bolsonaro. O Flávio até disse que o pai teria um cargo no governo dele, que seria ministro de alguma coisa, da justiça ou algo do tipo. Tem também o lance da anistia, que o pessoal está se movimentando muito lá em Brasília em relação a isso. Algo muito difícil de ser aprovado, mas a política é uma caixinha de surpresas, E como disseram no X, a cela do Bolsonaro na Papuda tá melhor e mais confortável que a casa de 90% dos brasileiros. E quando foi a vez do Lula, ele também teve direito a uma cela que parecia suíte de hotel. Até quando o político acaba em cana, eles têm uma qualidade de vida melhor que a do povo. Isso aqui é muito verdade, Enfim, compartilhe esse vídeo com seu amigo que está preocupado ou muito feliz do Bolsonaro estar preso. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem os financiadores desse canal. Eu quero agradecer ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Zane, agradecer também ao Polo, ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, agradecer ao Rússio, ao Cliff Younger, ao Zanatas, ao Eduardo, agradecer também ao Grove Lake, ao AM Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui, ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini-cursos. Atualmente a gente está num mini-curso sobre finanças, com novas aulas saindo toda semana. São 3 planos disponíveis, você escolhe o que for melhor para você, qual plano vai ter o benefício que você espera. E se você não pode ou não quer por algum motivo se tornar um membro do canal, não tem problema. Seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, seu hypar me ajudam muito e eu sou muito grato a você por conta disso. Aproveita e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui no meio da tela e eu tenho que te pedir, claro, que você não se endivide para me ajudar financeiramente. Caso você não possa estar com a renda comprometida, por favor, comenta e compartilha esse vídeo que também me ajuda muito. Não comprometa sua renda comigo, pelo amor de Deus, mas caso queira e possa me ajudar, eu vou ser muito grato a você por conta disso. Um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo e me diz aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que agora o Bolsonaro vai poder sossegar e ter uma vida mais tranquila? Ou você acha que, na verdade, isso é só um plano para remover ele da influência política no período eleitoral? Bom, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre. Valeu!